Olá família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast FIP Zoom. E deixa-nos lembrar que esse é o nosso segundo episódio e, como sempre, estamos aqui hoje para vos trazer conteúdo de bom agrado. Já agora podem nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Certo, não esqueça de subscrever-se no nosso YouTube, compartilhe esse conteúdo com 10 amigos para que possam ver dicas de como começar do zero. Temos hoje nosso convidado que é o Di Carlão, ele que é jovem empresário, veio para nos informar e dar dicas de como começar do zero. E para você que gosta de começar, de crescer, esse é um conteúdo que tu não deve ficar de fora, tens que estar ligado conosco e aprender mais de como começar. Certo, para já, Di Carlão, muito boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, deixa-me agradecer o convite, né, e a oportunidade de cá estar, de ser um dos primeiros convidados neste novo projeto, que é o FIP Zoom. Certo. Nós aqui agradecemos pela disponibilidade. Nós sabemos que o Di Carlão é um homem bastante ocupado e tirou um pouco do tempo para vir ter conosco. Isso já é de louvar e temos muito para aprender sobre o Di Carlão, já que já viveu um pouco de uma boa trajetória. Nós estamos apenas a começar. Certo. E o Di Carlão já tem um começo feito, Certo. se posso assim dizer. E já agora, o Di Carlão é tão jovem e o nome Di Carlão, Por que onde surge? desse nome? Di Carlão. Deixa eu dizer que este nome, por acaso, é um nome que desperta muita atenção. Por acaso, em a maioria dos sítios onde eu vou, as pessoas querem sempre saber a origem deste nome, porque é que alguém, aparentemente, com uma aparência muito jovem, tem um nome de Carlão. Certo. Isto começa numa brincadeira. Isto foi há muito tempo, no tempo do colégio, com meus amigos e tal. Sabemos, nós vivemos num país que basta fazer uma esquina, já és logo apelidado de alguma coisa. Então nós temos o hábito, eu por exemplo, eu chamo-me Carlos, Cruz. Então nós temos o hábito de pôr os nomes no aumentativo. Então Carlos ficou Carlão, o Paulo ficou Paulão e por aí afora. Então, Paulão, Ti Paulão, Carlão, Ti Carlão, e daí Então, ficou. Tudo começou com uma brincadeira. Tudo começou numa brincadeira. As coisas foram tornando mais sérias. Não, mas eu digo, tudo começou numa brincadeira, apenas o nome de Carlão. Não estou ainda certo. propriamente a falar do lado empresarial. Certo. A origem do nome de Carlão, fora ainda do lado empresarial. E o que motivou o Di Carlão a achar o princípio como uma brincadeira e levar mais a sério até o ponto de colocar como uma marca atualmente? Olha, primeiramente, eu acho que isso já vem desde criança, porque quando eu tinha os meus 10 anos, eu ajudava o meu pai nos negócios. Eu tinha 10 anos, meu pai tinha uma estação de serviço e já lá eu com uma pastinha e tal, atendia mesmo os clientes, passava a fatura, recebia o dinheiro e por incrível que pareça, essas coisas ficam. Então, a dada altura, eu tive problema na minha viatura. Eu tive um problema na viatura que eu precisava substituir uma peça. Certo. E esta peça na representante estava super cara. Então, numa das minhas pesquisas por aí, pela internet, faço a pesquisa sobre esta peça e encontro e pronto, faço o primeiro teste, tento fazer a compra. E deu certo. Depois de um tempo, a peça chegou, portanto, fui um mecânico, o mecânico fez a instalação e pôs-me o carro a funcionar, depois de muito tempo parado. Certo. Daí o mecânico disse-me, olha, Carlão, esse problema que tu tiveste, que solucionamos agora, pode ser o problema de muitas outras pessoas. Certo. Muitas outras pessoas. Ou seja, tu se consegues vender isso, muita gente vai te solicitar, olha,
aquele dia eu já não dormi bem. Quer dizer, tudo surgiu. O ponto de partida foi aquele. A Certo. dificuldade trouxe uma criatividade. Exatamente. E normalmente é mesmo desta forma que acontecem as coisas. A dificuldade normalmente é uma oportunidade, muitas. Então, mas é preciso realçar aqui o seguinte. Eu podia receber aquela informação e simplesmente ignorar e seguir a minha vida. Certo. Até porque naquela altura eu era funcionário bancário. Ah, ok. Eu era funcionário bancário naquela altura. Eu podia receber esta informação e simplesmente ignorar, seguir a minha vida. Certo. Mas eu, assim que cheguei em casa, pus-me logo a pensar, à noite, quando pus a cabeça no travesseiro, pus-me logo a pensar, epa, aquilo já começou a... Por quê? Porque é o que eu expliquei no início. Quando eu tive os meus 10 anos, eu já andava ali nos negócios com o meu pai. Então essas coisas ficam sempre na veia. Então, por isso é que eu recebi aquela informação com o intuito de aproveitar uma oportunidade. Então é daí que que as coisas começam a surgir. Então, mais que a dificuldade, aquilo foi um gatilho, porque Exatamente. o Ticalão acabou de explicar, foi que o Ticalão estava passando por tanta dificuldade, não, porque o Ticalão estava trabalhando num Certo. bom emprego até, Certo, bom emprego. certo. Então, tudo o que aconteceu naquele momento foi um gatilho que Exatamente. fez lembrar o passado. E Exatamente. o passado que o Ticalão amava muito, Exato. que era o motor, Exato. enfim. Daí surgiu o Ticarlão como empresa. Exatamente. Não, até prontos. Uma base de ideia só, começou a Exato, ideia. exato, foi a ideia. Depois hoje em dia estamos num mundo digital muito forte. Certo. Então, neste preciso momento, no mundo em que nos encontramos hoje em dia, é difícil falar de falta de oportunidades. É só ser um bocado mais criativo e encontras alguma coisa para fazer. Primeiramente, eu tentava vender peças. Espera só, desculpa te cortar. O Ticalão já sem querer já está entrando no nosso tema. Então, Ok. vou fazer já a questão. Ok. Como começar? Como começar do zero? Para aqueles que têm uma ideia, mas querem se organizar antes de começar. Exato. O Partido Calão, o que tem a dizer sobre isso? Como começar? Certo. Olha, na vida, às vezes, o que acontece é que nós jovens temos muita pressa. Temos muita pressa, nós queremos as coisas já. Nós não queremos respeitar o processo. Vou dar um exemplo. Nós se chamarmos aqui um chefe de cozinha e lhe perguntarmos sobre o melhor prato que ele tem. Se pedirmos que é para ele explicar o melhor prato que ele tem, o prato não vem já assim, pum. É tudo um processo. Ele preparar, é fazer o tempero, é pôr o vinagre, é pôr o sal, é pôr o alho, fazer aquela coisa toda. E isso tudo é muito importante até se tornar aquele prato que supostamente é o prato, vamos dizer, mais famoso do mundo. Principal. Exato. Aquele prato que o mundo todo reconhece. Aquilo é um processo. E este processo tem que ser respeitado. Só que muitas das vezes nós jovens não queremos respeitar o processo. Queremos já. E respeitar o processo o que é? Respeitar o processo é começar de baixo. Começar de baixo. Nós, por exemplo, ouvimos muita gente a dizer é possível, por exemplo, ficar rico, é possível ficar milionário com apenas, vou dar um exemplo, 100 mil kwanzas. É possível isso? É possível. E eu não estou aqui a vender um sonho. É possível como? Como o Ticalão disse, é tudo um processo. É tudo um O processo. Ticalão agora vai explicar um pouco do processo. Exato, um pouco do processo. Não é que tens 100 mil kwanzas agora e de repente já vais ter, vamos dizer, 5 milhões de kwanzas. Não. Por exemplo, pegas os 100 mil kwanzas, Certo? fazes, por exemplo, uma análise do mercado. Vamos já dizer, vou entrar no meu ramo, que são as peças de viatura. Certo. Vamos imaginar, eu pego 100 mil kwanzas e compro uma peça no meu fornecedor.
compro uma peça no meu fornecedor 100 mil kwanzas. Vou revender, é tudo a título de exemplo. Vamos imaginar que eu consiga revender a 700 mil kwanzas. 700 mil kwanzas. Certo. Eu já vou ter ali uma margem de lucro de 600 mil kwanzas. Sim. Agora vamos fazer isso a vender vezes 20 pessoas. Quanto é que vai ser? Vão ser muitos milhões. Vamos ver aqui de cabeça, vão ser muitos milhões. É por aí. Esta é a base que se diz que, por exemplo, com 100 mil kwanzas, A gente pode é possível investir e depois... números maiores. Exatamente. Então, conforme eu ia dizendo, pronto, daquele momento... Então, nós conseguimos perceber que tudo é um processo. Tudo é um processo. Não vale a pena criar tantas expectativas no princípio de começo. Pode sim começar com o que tens no momento. Exatamente. Deixa de dizer em casa que o titular está a tentar bem dizer que tens que começar com 100 mil. Tens que começar com aquilo que tens agora. Exatamente. Se tens 50 mil, podes começar. Podes. Porque o importante nesse momento é começar. Exatamente. E também, acho que, não sei, vou perguntar agora no Ticarnão, se existe uma forma que possa fazer que o comércio que idealizaste dá logo certo. Existe uma forma que as coisas, você pode analisar e ver se dá certo ou não. Existe como... É assim, pelo conhecimento que eu tenho, pelas pesquisas que eu faço, respondendo a isto, não é uma garantia de 100%, mas com conhecimento adequado daquilo que é o negócio que tu possas querer vir a fazer, com conhecimento adequado, podemos pôr aí em 50%. Podemos pôr aí em 50%. Mas não é uma garantia exata, né? Não é 100% garantido que isto possa vir a dar certo. O que acontece é, a princípio, com um bocado de conhecimento, já vamos ter aí 40% ou 50%. E depois é a tua determinação, é a tua crença. E tem mais, e tem uma coisa muito importante. Às vezes, para os nossos projetos darem certo, nós temos que sair um pouco daquilo que é a educação convencional. O que é aquilo que é convencional? O convencional é aquilo que está parametrizado dentro de uma sociedade. É aquilo que a sociedade padroniza e que diz que deve ser feito. Por exemplo, nós fomos educados que temos que ir para a faculdade e depois da faculdade temos que ter um emprego. Coisa que não acontece. Se vamos lá dizer que tu tenhas, vamos dizer que sejamos de uma boa família e a família é aquela que tem a oportunidade de nos arranjar bom emprego, mas tu terminas a universidade e dizes aos teus pais que não queres um emprego. A nossa sociedade, a princípio, não recebe bem, não está preparada para receber bem essas coisas. Por quê? Porque nós temos, aqui a sociedade tem um padrão convencional que muitas das vezes, quando tu pensas diferente, não és bem recebido. Infelizmente. Eu, por exemplo, eu já estive num ambiente, num sítio, era eu contra 8 pessoas. Infelizmente, quando... ideia diferente. Exato. Infelizmente tu tens que é difícil, mas tens que te remover daquele meio, tens que sair daquele meio, porque há pessoas que não estão preparadas para as diferenças. Sim, para receber opiniões diferentes. Exato. Ticarnão, quando explanava no princípio, disse-nos que para começar e dar certo, temos que passar por um processo. Certo. Eu queria que o Ticarnão falasse um pouco das dificuldades ou das armadilhas da vida, no que diz respeito, tipo, vou começar um negócio agora, como inexperiente, vou passar por várias dificuldades para dar certo. E como superar essas dificuldades que nós vamos passando às vezes?
Olha, as dificuldades quais são elas? Vamos dizer, tu vendes peças de viatura, eu sei que tu vendes peças de viatura, eu sou alguém teu chegado, não vou comprar a ti. Tu sabes que eu tive esse problema na viatura, mas não comprei contigo, comprei noutro sítio. Essas coisas acabam por ser algumas dificuldades, porque nós olhamos e podemos vir a pensar que nós estamos a fazer a coisa da maneira correta. Mas não. Exato. E no entanto não é isso. Então, como sabemos que o que estamos a fazer é o certo? Olha, Foi uma pergunta que eu fazia tanto ok. e acho que cada um tem uma opinião bem diferente. Como sabemos que o que estamos a fazer é o certo? Por que não? Como saber se o que estamos a fazer agora é o certo? Olha, para mim, a melhor maneira de interpretar isso, de ver, de analisar que o que estamos a fazer o correto, é receber mais elogios de pessoas que não fazem parte do nosso meio, certo? Porque depois, a dada altura, como é que eu vou dizer? Não sei se posso chamar isso de conflito de interesses, né? Acho que posso chamar isso de conflito de interesses. A dada altura, aquela pessoa faz parte do nosso meio, então ela pode simplesmente querer estar a nos fazer um agrado. Mas aquela pessoa que não faz parte do nosso meio, se realmente faz um elogio daquilo que é o serviço que nós prestamos ou o produto que nós comercializamos, é porque realmente alguma coisa boa a gente está a fazer, exatamente. Esse foi o mesmo que aconteceu com o Ticalão quando começou a ter já algumas ideias de que daqui para frente só o processo de arranjar um emprego que há muito ganho e bom ganho Certo. para seguir um caminho de empresário. Certo. Houve riscos também. Exatamente. E como o Ticalão soube logo que o que estava a fazer ao certo. É assim, a vida é feita de riscos. Quem não arrisca não petisca. Quem não arrisca não Pois é, petisca. pois é. A vida é feita de riscos. Olha, eu fui funcionário bancário durante 7 anos. Certo. A determinada altura eu deixei de me rever com aquilo. Por quê? Porque eu via que aquilo que é meu, aquilo que foi a minha criação, estava a começar a dar alguns frutos. E eu sou uma pessoa, eu até gosto disso, eu não tenho problema em pensar diferente. Eu sou uma pessoa muito determinada. Eu não tenho problema em estar contra o mundo. Eu sozinho contra o mundo, eu não tenho esse problema. Otimismo. Exato, eu tenho o meu otimismo, mas isso é perigoso. Isso isso é perigoso. Por isso que é uma mente empreendedora. Exato, tens de ter uma mente empreendedora, sim, mas é aquilo que dizem, às vezes as coisas por excesso, tudo por excesso faz mal, certo? Muito mal. Mas pronto, isto é o que me caracteriza. Eu sou uma pessoa muito determinada e muito otimista. Quando eu digo sempre à minha mulher, quando eu entro, quando eu vou para ter vou para realizar. Primeiro vou dizer o seguinte: tudo começa no pensamento. Todo aquele jovem toda aquela pessoa que é empreendedora tem que saber uma coisa: o pensamento gera sentimento, o sentimento gera ação, ação gera resultado. Ou seja, e normalmente as pessoas que são determinadas, porque a determinação, eu estou aqui a repetir muitas vezes a determinação é das coisas mais. São duas coisas que tens de ter um objetivo, tens de ter determinado e ter um objetivo.
a determinação e o foco são os que vão te fazer, são os que vão nos fazer Chegar a ao atingir sucesso. o nível nosso que objetivo, sim. aquilo que nós pretendemos. Exato, exato. Então, para dizer, isto é um bocado da dificuldade, respondendo a primeira pergunta que ele fez, isto foi um pouco da dificuldade que um empreendedor ou um empresário encontra durante o seu processo. Certo. E pronto, e para atingir o suposto sucesso que todos querem é a persistência, é persistir. Porque as coisas muitas das vezes não vão dar certo, podem não dar certo agora, mas com a persistência e com a determinação no lugar, as coisas depois vão acontecendo. E eu também pude entender que o Ticarlão, desde o princípio, ele como fala da profissão que o Ticarlão, só o facto de o Ticarlão largar o mundo bancário e entrar logo no mundo do empreendedor, com a mesma vocação que ele já vem ter desde a base, aquela ambição que ele já tinha com o pai. Acho que tudo começou com amor. Então, eu posso dizer que para ter um negócio, ou o início de um negócio, tem que haver gosto, amor para aquilo que estás a fazer. No meu caso não foi assim. Não gostou logo de primeira o que estavas a fazer? Não é que não gostei, mas é para dizer às pessoas que nem sempre é um como é que as pessoas dizem? Não, é um sonho. Não, aquilo não foi um sonho. Por exemplo, neste momento, isto não é ainda o meu sonho. O meu sonho é a meta que eu tenho, o meu objetivo que tenho aqui na minha cabeça. Aquilo é o sonho. Até onde eu quero levar a minha empresa é que é verdadeiramente o sonho que eu tive. O sonho que eu tenho. Então, deixa eu dizer, no início é tudo muito novo. E estamos a falar, por acaso, de um ramo difícil, que eu não conhecia a patavina alguma, não conhecia nada. Mas eu sou uma pessoa que busco informações. Eu comecei da minha forma, porque temos de saber o seguinte: durante o processo ajuda as coisas a entrarem nos eixos. E com isso eu estou a querer dizer o quê? Peças de viatura. Eu fazia as coisas da minha forma, vendia de qualquer maneira. Mas ao longo do tempo eu fui me aliando a alguns mecânicos. Porque eu procuro ser uma pessoa proativa. Certo. Aqui uma questão. O jovem que está ali nesse momento, tem coisas que ele não está conseguindo perceber. Como eu faço para começar? Que passo eu tenho que seguir para começar nesse momento? Eu já tenho um plano. O que eu faço agora para começar? Com o plano que eu já tenho. Vamos lá ver. Vamos falar de exemplos concretos, é melhor. Certo. Vocês tinham um projeto em mente. Certo. E neste momento, só o facto de eu ser um convidado e já estar aqui, quer dizer que vocês já tiraram aquilo do vosso pensamento. O primeiro vocês tiveram, que é o pensamento. Exato. Já estou a começar a responder. Sim. O primeiro é o Pensamento. pensar o que fazer. Fazer uma análise do mercado, né? E ver o que é que eu posso fazer. Depois, vamos para a ação. Vamos para o sentimento. O pensamento gera sentimento. Então, pensaram em fazer o projeto FIPS 1, né? Receber convidados, ter aqui assuntos sempre de debates e tal. O facto de eu já estar aqui Já é um início. já começa a vossa história, neste momento já está a começar. Sim, é um
afeto, está ganhando estrutura. Certo. Vocês tiveram o sentimento e partiram para a ação. Exato. Partiram para a ação. A ação é eu estar aqui, neste momento. Sim. De acordo com o pensamento e o sentimento que vocês tiveram. Sim. O resultado vai ser o resultado vai ser exato, é isto. O resultado vai ser o público aderir o vosso projeto. Sim. E depois, o que é que acontece? Nós esquecemos a ouvir que o segredo é alma de negócio, não. É o marketing. O marketing é É algo o marketing. O marketing é a alma do negócio. É o marketing. Então, para começar, tem que tirar da mente Tem que tirar da mente para fora. Tem que tirar da mente para fora. Não vale a pena criar tantos projetos, não. Ainda não tirar, Exato. Não vai dar certo. Exato. E outra coisa, temos que tirar da mente também este conceito de... As ideias negativas. Não. Nós, por exemplo, não comercializamos apenas peças de viatura. Ou melhor, nós vendemos produtos e também vendemos serviços. Os produtos são, por exemplo, estes que estão aqui. Exato. Os serviços são os serviços são os conselhos úteis que nós damos a cada um dos materiais vendidos, Sim. para que supostamente o cliente não volte a ter o mesmo problema na viatura. Certo? Então, voltando um pouco para o início, com muito. Tipo, se eu não tenho esse valor, melhor não começar, vou esperar. Exatamente. Quando des conta, já tens esse discurso há 2 anos. O tempo vai passando, já tens esse discurso há 4 anos, 5, 6, 7. E já não Nunca há começaste motivação. nada e já não vais começar mais nada. Já não há motivação. Já não há. Sabe, Carlão, eu estou sempre no aspecto de dificuldade, porque alguns jovens, assim como nós, assim como eu, exclusivamente, às vezes temos ideias e às vezes começamos, mas o maior problema são as dificuldades. O maior problema são as dificuldades que nós encontramos no decorrer desse caminho. E às vezes, como não temos alguém para nos guiar, por falta de conhecimento, ou mesmo por falta de ter alguém para nos guiar, não temos algumas luzes e desistimos. Então, gostaria que o Ticarlão nos abrisse algumas luzes concernente essas dificuldades que muitos jovens têm tido ao começar um negócio. Vou repetir um bocado do que eu falei há pouco tempo. Primeiro é que boa parte dos jovens, eles próprios é que vão pondo-se os empecilhos, as barreiras. Porque de nada adianta ter boas ideias, se aquilo se nunca tentamos pôr em prática. Por exemplo, eu particularmente, não vou dizer que isso deva ser dessa forma, mas eu particularmente não tive ninguém para me guiar. O meu guia qual foi? A busca do conhecimento. As pesquisas. Exatamente. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem atingir porque saltam fases do processo. Ok. Por exemplo, vamos lá imaginar que isto é o processo. Sim. Isto és tu, isto é onde tu deves chegar, isto é o conhecimento. Se tu estás aqui, não, vamos lá. Sim, se tu sais daqui, não, falta algo aqui, né? Exato. Isto és tu, né? Isto é o passo que tens que estar a seguir e daqui segue. Se tu sais daqui, pulas o conhecimento e vens logo para aqui, não consegues chegar aqui.
porque a base é muito importante. É tipo, saberes as equações do primeiro grau, do segundo grau, sem passar pela soma, pela subtração, pela divisão, não chegas lá, não chegas lá. Então, este é um dos motivos que faz com que muita gente não consiga. Por exemplo, um conselho que eu dou são dois. Adquirir o máximo do conhecimento daquilo que tu planejas comercializar, que tu planejas vender, e adquirir o máximo de conhecimento também sobre marketing. Porque essas coisas são assim, ao longo do tempo, depois as coisas vão surgindo. Sim, sim. É aquilo que dizem, aprender para ensinar. Exatamente. Certo, conhecimento também vai poder. O conhecimento é poder, exatamente. Então, qual conselho dá para aqueles que eles primeiro têm de se organizar para começar? Porque há muitos disso. Tipo, no princípio, quando criamos o projeto, estávamos para começar. Estávamos a começar, muitos diziam não, o podcast não funciona desse jeito, o podcast funciona com mais materiais. Tens que ter mais câmeras, não pode ficar apenas uma câmera ligada, tens que ter mais isso, mas nós optamos em começar. O que o Ticalão tem a dizer para aqueles que querem mais organização para começar? Hoje em dia, com o mínimo, tu fazes muito. Então, apenas que nós encaramos isso são desculpas. São desculpas. A vitimização é uma coisa perigosa. É uma coisa muito perigosa. Exato. Enquanto tu vais te vitimizando, os outros estão a vazar, estão a crescer. Os outros, exato. O outro parou de se vitimizar com o telemóvel que ele tem, apostou no projeto de fotografia, foi tirando fotos, foi inovando, tirando fotos com ângulos, sei lá como, e isso começou a cativar, a entreter o pessoal e foi crescendo. Hoje em dia já tem como é que eu vou dizer, já tem os tripés, já tem os materiais de última geração. E o mais triste é que o que está a te falar, tipo, não, estás a começar mal, ele nunca começou, só tem aquela ideia de começar, mas você já começou. Exatamente. E ele está a te criticar, tipo, ele sabe do jeito certo de começar. Exatamente. Mas ele não sabe, ele tem que aprender o certo de começar. Exatamente. Então, a ideia aqui é que, para começar, não é necessário condições para começar. É assim. Evitar vitimização. É assim, também não é que não seja necessário condições, porque condições é sempre necessário. Não? Temos Umas mínimas condições. Exato. Com algumas mínimas condições dá para começar alguma coisa. Dá. Só que são duas coisas. É a sociedade. Por isso é que nós às vezes devemos nos afastar de certas pessoas. O que acontece muitas vezes é o meio Onde nós estamos. Exato. Influencia muito. Muito. Também ouvir muito nas pessoas. Exatamente. Estamos ouvindo muito. Certo. E um conselho para aquele que tem a ideia de começar e não começa. Qual o conselho que o Ticalão dá? Olha, não tem como eu querer coisas diferentes a fazer sempre a mesma maneira. Se eu não tenho dinheiro e não faço nada, vou continuar sempre sem dinheiro. Vocês percebem o ponto. Yeah. Se eu neste momento não tenho dinheiro e continuar a fazer sempre as mesmas coisas, eu não vou ter dinheiro. Vou continuar sempre. Certo. Aqui o ponto é fazer diferente e obter bons resultados. Dá um pensamento diferente, gera um resultado totalmente diferente. Exatamente. É bom. Sim, pode falar. Prontos, e vou voltar a frisar um ponto, a tocar num ponto.
identifico-me muito com este trabalho que vocês estão a fazer, né? Porque também não estou, como é que eu vou dizer? Pronto, sou alguém que também ainda está a lutar na vida, não sou já um expert, um realizado, alguém que já atingiu, não. Mas consigo me identificar com o vosso projeto porque, pronto, nós só estamos há 3 anos no mercado. Certo. Só estamos há 3 anos, mas fazemos muita confusão. E temos que fazer muita confusão para nos verem, para nos olhar. Temos que fazer muita confusão na internet, temos que fazer confusão nas rádios, temos que fazer confusão em projetos alheios e por aí afora. Então, por isso é que eu digo, eu identifico muito com este novo projeto que vocês têm, porque acho que o país precisa de mais jovens como nós, jovens que tiram as ideias da cabeça. Vocês, por exemplo, estamos aqui, tiram as ideias da cabeça e põem em prática. Vocês, por exemplo, estão aqui, não têm ainda um espaço muito grande, mas já começaram. E vocês vão ver que, pelo facto de já terem começado, automaticamente outras coisas vão surgindo. As coisas vão vindo. É a mesma coisa. Foquem nesse vosso projeto e as coisas vão acontecer. Vocês depois vão sair daqui. Eu depois também quero ter o privilégio de no futuro ser chamado para um outro vosso espaço maior. E eu tenho orgulho de dizer não. Eu comecei convosco, estamos a crescer juntos. Fui um dos primeiros convidados, vi conforme vocês começaram até aqui onde chegaram, e assim é a dinâmica do negócio. Esse é aquele que o Ticalão está sempre a mencionar do processo. Exatamente. Esse é o processo. É muito importante. Passar pelo processo. Então, se o Ticalão sentisse no momento que estava no processo no início, Sim. se alguém viesse dar uma forma mais fácil de começar, Hoje em dia não existiria Ticalão. aceitarias ou não? Aceitaria. A questão aqui não é aceitar ou não. Não seria essa persistência que o Ticalão tem agora? Não. São contextos totalmente diferentes. Hoje em dia não iria existir Ticalão. Não ia. Então, o que o Ticalão tem que está praticamente dizer é que tem que haver um processo em dificuldades, tem que haver dificuldade para chegar a uma coisa mais realizada, se assim posso dizer. Exatamente. É isso mesmo. Quer dizer, para as coisas darem certo, ou no que diz respeito. Quer dizer, porque eu pude entender, o Ticalão estava a se referir no que diz respeito a quando nós passamos pelo processo, quando a gente caminha e vê as dificuldades, é mais fácil essa corda que nós estamos a seguir ser quebrado. Já quem está no início, está no princípio, cai de uma forma mais fácil. Exatamente. É isso mesmo. Ok, então vamos a dizer muito obrigado pelo tempo, pelas palavras agradáveis, pela experiência, que nós aqui saímos bem realizado. Eu sinto que já dei um passo, mas se o tipo não se sente realizado, então também não me sinto mais realizado. E ainda falta muito. Ainda falta muito trabalho a ser feito. E a concorrência ainda tem que sentir mais aqui o pau. Sim. Vai sentir. Pronto, olha, eu posso muito obrigado aqui ao Ticalão, em seguida, dizer que estamos todos felizes porque é uma aula assim que foi passada, e este é o VIP Zoom, que é felicidade, interação, poder e energia, porque na VIP Zoom nós